Em Semeando a Boa Semente, trago hoje o tema a importância do perdão. Perdão, eu falei, mas não raramente e de forma bem natural, nós temos ouvido muitas vezes pedidos de desculpas. Será que essa palavra desculpa tem o mesmo peso da palavra perdão? É isso que eu quero considerar com vocês nesta ocasião ou neste vídeo. Quando é mesmo que podemos usar a palavra desculpas ou desculpa? E quando devemos usar a palavra perdão? É algo para se pensar. Quando eu leio lá em Gênesis capítulo 3, que registra a queda do homem, Adão e Eva na realidade, encontro uma situação interessantíssima. Adão, quando procurado por Deus, se apresenta a ele e questionado, ele diz: a mulher que tu me deste. Adão não estava assumindo a culpa, Adão estava se queixando até desta forma. Adão estava culpando a Deus, primeiramente, e de forma bem direta, a sua própria esposa, sua mulher, Eva. Então, aqui nós encontramos Adão numa situação difícil, mas não assumindo essa situação como sendo dele, como sendo uma falha dele, como sendo algo que ele errou. Ele está pedindo apenas desculpas a Deus. E é interessante perceber que não desculpar-se, muitas vezes, a gente joga a culpa que temos em alguém ou em algo, ou em alguma coisa. Muito interessante pensar isso. Adão, então, estava se fazendo de vítima, ou até se achando mesmo ser ele uma vítima daquela circunstância. Deus deu a mulher para ele, essa mulher deu o fruto proibido, e ele desobedeceu a Deus, mas ele realmente, coitado, quando se faz de vítima, ele está chamando a atenção para ele numa situação que ele se acha realmente culpado. Nesse caso, ele se acha merecedor de pena. Coitado de Adão. Deus deu uma mulher que essa mulher deu a ele aquilo que Deus não queria que desse. É interessante que muitas vezes nós também vivemos situações ou circunstâncias dessa forma. Quantas vezes nós temos agido assim? No relacionamento familiar, no relacionamento social de um modo geral, nós não queremos assumir os nossos erros, as nossas culpas, as nossas falhas, e temos então nos desculpado muitas vezes. E até muitas vezes sem perceber que estamos culpando alguém que de fato poderia ser inocente. Quer dizer, jogamos sobre essas pessoas, ou essas coisas, ou essas circunstâncias, culpas que muitas vezes elas não têm. A culpa é inteiramente nossa. É muito importante pensar essas coisas e descobrir esse problema, que é um problema da humanidade, a partir lá de Adão. A verdade é que é difícil mesmo admitir o erro. Todos nós. Eu talvez, e com certeza melhor, já tenho vivido alguns momentos na minha vida de 70 anos em que foi difícil admitir o erro. Mas isso não é o meu caso, não é o caso de Adão, é o caso da humanidade. É difícil mesmo. Não admitindo o erro, ou até a culpa, ou o pecado, se pudermos dizer assim, não estaremos aptos para receber o perdão ou para pedir o perdão.
no propósito, não é? Esse perdão que pedimos, num propósito de estarmos nos restabelecendo e fazendo esse propósito de não mais cometer aquele erro, aquela falha. Então, por isso, reconhecidos do erro, pedimos perdão. Espiritualmente falando, trago uma experiência ou uma lição muito grande a respeito do pecado. Temos que repensar. Paulo, o grande apóstolo, e não estou desmerecendo os outros, estou apenas incentivando a sua grandiosidade. Paulo, o grande apóstolo, escreve aos Romanos no capítulo 3, versículos 23 e 24, e dá um checkmate na humanidade de um modo geral. Ele não deixa por menos, e ele vai mostrar claramente que somos todos culpados e temos todos culpa. Esses versículos 23 e 24 do capítulo 3 de Romanos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente, olha que diz, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, e graça aqui é favor imerecido, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, estamos sendo justificados dos nossos erros, das nossas culpas, dos nossos pecados, de forma gratuita, mas que alguém pagou, e esse alguém é Jesus Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por Cristo nós somos redimidos das nossas faltas, das nossas falhas, dos nossos pecados. Porque somos todos pecadores. Nenhum de nós escapa nesta declaração de Paulo. Então temos que realmente nos reconhecer pecadores, buscando o perdão. Arrependidos, buscando o perdão que vem de Deus, mas que é um perdão gratuito. É graça, eu não mereço. Mas uma vez que me arrependi e pedi perdão, Deus está pronto a me perdoar através do sacrifício de Cristo Jesus. Se quisermos mesmo viver um bom relacionamento com Deus, certamente vamos precisar nos reconhecer pecadores, pedindo a Deus o perdão. Pedindo a Deus o perdão. E só dessa forma podemos nos aproximar de Deus. E é isso que eu devo querer e você também. Precisamos estar cada vez mais próximos de Deus, porque aí estaremos muito bem. É interessante pensar isso. E se queremos pedir esse perdão a Deus, Ele está pronto a nos ouvir no nosso pedido, na nossa percepção, na nossa decisão de mudar. É importante que consideremos isso. Pense nisso. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida. E se você gostou desta mensagem, quer repensá-la, eu gostaria de pedir a você que dê a sua curtida. Até mesmo se inscreva no meu canal e compartilhe com outras pessoas, porque, acredito eu, esta mensagem pode ajudar muito a todos nós.